Vocês já ouviram aquela expressão, fazer o que tem que ser feito? Então, geralmente o pessoal ele fica me perguntando como é que eu consigo fazer todas as coisas que eu faço. Então, eu trabalho das 8 às 6 da tarde, praticamente todos os dias, e depois eu ainda vou para a universidade dar aula das 7 às 9h45 ou 10 horas da noite. E eu simplesmente respondo assim, ó, fazer o que tem que ser feito. Porque uma vez uma pessoa me falou isso, e isso ficou na minha mente, e a partir daí eu comecei a blindar a minha mente e sempre pensar, cara, eu preciso fazer isso porque eu preciso fazer isso. E eu queria fazer um vlog aqui, tá? Queria fazer um vlog, eu ia usar na minha câmera, só que eu atualizei o firmware dela e ainda não me acostumei com ela. E eu queria falar sobre algo que poucas pessoas falam na nossa área da tecnologia, mas que destrói mais carreiras do que qualquer linguagem de programação, qualquer framework, que é a famosa procrastinação. E não é aquela procrastinação normal de cansar depois de um dia pesado. Tipo, eu vou lá e trabalho e vou dar aula e eu tô cansado e eu não quero fazer. Não. Eu tô falando daquela rotina que ela é construída em cima de sempre deixar tudo para depois. Sabe aquele hábito que tu tem de acordar, de enrolar? Às vezes tu chega no trabalho, ou se tu trabalha remoto, tu abre o teu VS Code, tu abre o teu IntelliJ e tu nem começa a desenvolver. Ou então quando tu pega e abre aquele curso e tu não dá play ou simplesmente tu dá o play e vai passando só para conseguir o certificado. Então, a verdade, pessoal, é que a verdade é simples, tá? Tem muito dev que acaba se perdendo porque ele justamente não faz o que precisa ser feito. E eu não estou falando isso apontando o dedo, na verdade eu estou apontando o dedo, né? Mas é porque eu meio que já passei por isso, tá? Então eu já fiquei travado, eu já deixei de evoluir porque eu ficava meio que esperando o momento perfeito, eu ficava aguardando o editor perfeito, a máquina perfeita, o hardware perfeito, o curso perfeito para que eu aprendesse. Só que, pessoal, na nossa área de tecnologia, não é só na nossa área, tá? É em todas as áreas. O momento perfeito, ele não existe. O que existe, pessoal, é a ação. Existe o agora e existe uma coisa que separa quem quer evoluir de quem quer ficar parado, que é o hábito de justamente fazer o que precisa ser feito mesmo quando tu não tá com vontade. É a mentalidade que eu chamo da mentalidade do Cristiano Ronaldo, a mentalidade do CR7, né? Todo dev, se a gente for parar para analisar, todo dev que ele acaba se perdendo na carreira, ele segue um padrão. Ele sabe o que precisa e o que deveria fazer, mas ele não faz. Ele sabe que ele precisa estudar a estrutura de dados, ele sabe que ele precisa revisar conceitos de SQL, ele sabe que ele precisa treinar na prática, ele sabe que precisa montar um portfólio, ele sabe que ele precisa estruturar o seu LinkedIn, mas ele abre o YouTube, ou então ele vai para outra aba, ele acaba respondendo notificação, ele fica no Twitter, ele fica assistindo meme no TikTok e ele fica pensando assim, cara, essa task aqui eu vou deixar para depois, mais tarde eu começo ela. Só que esse mais tarde acaba virando amanhã e o amanhã acaba virando depois. E quando ele vê, passou 6 meses na vida dele e nada mudou. Só que a vida, pessoal, ela não para esperar a tua disposição chegar. E tem um momento em que tu precisa ser brutalmente honesto contigo mesmo e tu vai falar assim, ó, cara, ou eu vou assumir a minha responsabilidade, ou eu vou assumir o meu controle, ou a minha vida vai ficar sempre assim, né? Tem muita gente que está estagnada, não é por falta de capacidade, mas é justamente por essa falta de disciplina. Isso aqui não é um desabafo não, tá, pessoal? Só quero conversar com vocês assim. Eu tô sozinho em casa, então eu tô querendo bater um papo, porque de fato é o que eu acabo vendo, tá?
E quando eu falo sobre disciplina, eu tô falando que é tu fazer as coisas mesmo quando tu não tá motivado. Porque a motivação, pessoal, ela acaba sendo um bônus. Motivação, ela é um luxo. E a disciplina para tu fazer é o motor, tá? Então, eu não tô falando aqui, tá, que tem que ser feito, que fazer o que tem que ser feito, aliás, que é o tema desse vlog, não significa que tu precisa trabalhar 14 horas por dia, não significa que tu precisa trabalhar 20 horas por dia, não significa que tu precisa parar e ficar ali, sabe? A madrugada escrevendo código. Significa que tu tem que fazer o básico e fazer o básico bem feito, fazer o básico de forma, tipo, bem consistente, tá ligado? Significa que tu vai abrir o teu curso e tu vai assistir esse curso 20 minutos por dia. Beleza? Significa que tu vai subir um commit por dia, ou se tu trabalhar com um commit semântico, tu vai fazer isso todos os dias. Significa que tu vai estudar uma função nova, significa que tu vai ler um capítulo e que tu vai resolver um bug no teu trabalho. E não importa. O movimento mínimo ainda é um movimento, tá? E é esse movimento mínimo que tu vai fazer que vai te tirar dessa estagnação. O pessoal acha que o dev que ele cresce na carreira ou o dev que evolui, ele é o mais inteligente, mas ele não é o mais inteligente. Não é o dev que tem o melhor computador. Não é aquele que conhece 50 tecnologias, que conhece 50 frameworks. Tá? O dev que evolui e que ele migra de júnior para pleno, de pleno para sênior, e que depois ele vira um tech lead na empresa, ou ele vira até mesmo um principal, ele está avisando a cadeira lá, aquela cadeira do chefe, aquela cadeira maior, é aquele dev, pessoal, que consegue repetir um passo simples todo santo dia. Tá? É o cara que ele acaba não negociando consigo mesmo. Ele não acorda e pensa assim, ó, será que eu vou estudar hoje? Não, porque se ele pensar, ele sabe, estudar não é um negócio legal, né? Estudar, óbvio, eu só gosto de estudar tecnologia, porque é o que eu faço, que eu amo fazer, né? Mas se ele pensar assim, será que eu estudo hoje? Eu tenho certeza que ele simplesmente não vai fazer nada, tá? E o dev que ele é bom e que ele faz e que ele repete esses passos simples, ele não vai pensar, será que eu preciso estudar hoje? Não. Ele vai simplesmente sentar a bunda na cadeira, perdão a palavra, e ele vai fazer. E quando tu faz isso por semana, quando tu faz isso por meses, tu vai ver que a diferença é absurda. E eu não estou falando só na carreira da tecnologia não, tá? Eu estou falando na tua confiança. Porque disciplina acaba criando um autorrespeito para ti mesmo. E autorrespeito acaba criando evolução. Então, e evolução acaba criando uma rotina. E essa rotina tu vai acabar curtindo. É a mesma coisa de ir para a academia. Parem para pensar. Quem é que gosta de ir para a academia todos os dias fazer exercício? Ou quem é que gosta de acordar às 5 horas da manhã para ir para a rua correr? Ninguém gosta. Mas tu sabe que tu precisa fazer, cara. É a saúde, é o esporte, é o teu bem-estar, né? E sabe qual que é o maior vilão de quem procrastina, pessoal? É aquele arrependimento silencioso, porque ele não vai contar para o amigo que ele não fez a task ou que ele deixou para depois, né? E esse arrependimento silencioso justamente vai bater nele quando ele vai deitar para dormir, sabe? Ele vai desligar a luz e vai falar, cara, eu poderia estar indo muito mais longe. Ou então quando ele toma um layoff. Daí ele vai pensar, o que eu fiz? E ele vai começar a refletir que ele não fez o que ele deveria ter feito. Tá? E ele sabe que ele poderia ter feito. Tá? E qual que é o objetivo aqui? Essa espécie de vlog desabafo, né? A ideia é que tu saia desse vídeo sabendo que tu pode começar a mudar o caminho
da tua vida hoje. Tu pode começar hoje. Tu pode decidir que tu não vai mais negociar contigo mesmo. Tu pode decidir que tu não vai mais esperar a tua energia voltar ou a vida acalmar. Parece papo de coach isso que eu tô falando aqui, mas é tudo que tá vindo aqui na minha cabeça. Então, cara, é um desabafo mesmo. Agora era só um vlog, mas é um desabafo. Eu aprendi uma coisa na vida, pessoal. O que eu aprendi? Que ninguém vai fazer por ti. Ninguém vai pegar na tua mão e arrastar a tua cadeira para frente, tá? Tu pode até, como é que eu posso dizer? Tu pode até te enganar. Tu pode até enganar aquela empresa. Tu pode não ser um analista experiente, mas tu vai conseguir o cargo de um analista experiente. Mas uma hora a tua casa vai cair. Porque quem está te ajudando vai acabar percebendo que ele não está te ajudando de fato. Ele vai acabar percebendo que ele está acabando de fato com a tua vida, tá? Tu pode ter um mentor, tu pode ter um professor, tu pode assistir os meus vídeos aqui no YouTube, tu pode assistir o vídeo de um monte da galera, tem um monte de conteúdo bom, mas se tu não fizer a tua parte, não muda, tu não vai mudar, tá? É tu contra tu todos os dias, beleza? É isso que eu quis deixar, foram 11 minutos, aliás, de vlog, de conversa, e espero que sirva para alguma coisa para a vida de vocês, beleza? Agora eu vou dormir e fazer a minha reflexão do dia também. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.